Amém, glória a Deus. Hoje a gente começa mais uma série de mensagens. Terminamos domingo passado o upgrade espiritual e hoje a gente começa uma série sobre Êxodos. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que nós morramos aqui neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Muito bem, queridos. Semana passada eu não tive a oportunidade de estar com os irmãos. Eu fui visitar a minha sogra, que no último domingo completou 71 anos de muita vida, cheia de vida. E ela disse para mim assim: ó, eu vou viver muito, tá? Quero te dar uma boa notícia, né? E é muito bom mesmo, porque ela é uma pessoa excelente. E precisávamos voltar logo depois do almoço, porque tínhamos um compromisso aqui em Maringá, e eu ia pregar numa outra igreja. Saímos um pouco atrasados, todo mundo cansado, e quando a gente entrou no carro, eu tenho péssimos companheiros de viagem. Talvez outros motoristas aqui vão se identificar comigo. A minha turma é assim: já leva o travesseiro dentro do carro. Quando o carro já entra na quinta marcha, eles já estão na primeira do sono. E se tem uma coisa para quem gosta de falar e está dirigindo, às vezes você está assim ansioso, é ter alguém para conversar. Chega uma hora que você não aguenta mais ouvir música, ouvir rádio, você quer conversar e o outro está lá roncando do teu lado, né? E alguém disse para mim para eu aproveitar, porque as crianças são pequenas, depois que elas crescem, elas falam muito. Eu quero ver se isso é uma verdade. Mas foi interessante porque foi cerca de 3 horas e meia de viagem até Maringá, e aquele silêncio me fez muito bem. Eu ouvi muitas coisas, eu conversei muito com Deus no silêncio. Eu não podia falar sozinho, porque senão eu ia pensar que eu estava louco, mas no meu coração, na minha mente, eu estava conversando com o Senhor, e Deus ministrou muitas coisas ao meu coração, coisas profundas, das quais eu tenho buscado. E uma das coisas é: pois é, né, Deus? Está acabando o mês de agosto, já estamos entrando no final do ano, o último quadrimestre, o mês 9, agora vem o Dia das Crianças, e daí já vai se falar em Natal. As pessoas já estão começando a programar as suas viagens de final de ano, as suas férias. As pessoas já estão pensando se vão viajar para a casa dos parentes. As outras já estão pensando se vão receber os parentes. Tem os que querem receber os parentes e tem os que não querem receber os parentes. Então está havendo um movimento na cabeça de muita gente. O que eu vou dar de presente de Natal? O que eu quero ganhar de presente de Natal? E outras coisas mais. E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva, e sempre é bom examinar-se a si mesmo, e eu comecei a me avaliar como tem sido a minha vida neste ano, com Deus, na igreja, como homem, como líder, como marido. Foi muito bom. Deus falou: pois é, né, Ricardo, você começou cheio de gás esse ano, como todo mundo começa, né? Parece que vocês estão com uma turbina atômica, assim, quando começa o ano. Esse ano eu quero fazer, esse ano, quando tem aquela musiquinha que todo mundo canta no final do ano, a música de conhecimento popular: neste ano quero paz no meu coração, não é aquela coisa? E quer saúde no bolso, dinheiro para dar e vender, né? Algumas coisas acontecem, outras não acontecem, e assim vai na nossa vida, né? E Deus falou: você começou o ano com gás, e falando de projetos para a tua vida, para a igreja, e vocês fizeram lá um treinamento de discipulado, e mais de 100 pessoas concluíram, e vocês tiveram uma dificuldade, lutas, e simplesmente pararam os projetos. Por que não deram prosseguimento? Por quê? Falei: pois é, Deus, a gente se desanima, né?
A gente às vezes dá uma ferrecida, dá uma pisada no freio diante das lutas, diante das crises, diante da angústia. É uma tendência que a gente tem. Eu sou assim, quando eu estou num momento de crise, geralmente eu paro para analisar muito bem a situação. Eu sou lento para processar muitas coisas, né? Eu falei: Senhor, o Senhor então está querendo dizer que é para eu me turbinar de novo? Ele disse: exatamente isso. Eu queria que você tivesse um final de ano excepcional. Eu coloquei isso no boletim, maravilhoso na minha presença, porque os meus sonhos, os meus planos, as minhas promessas, elas não se acabam e elas não se esgotam e elas não se enfraquecem diante das dificuldades. Pelo contrário, eu quero que nas dificuldades e no tempo e nas lutas você creia ainda mais das minhas promessas. Então, diga ao povo que marche. E ele disse isso para mim. Eu até acelerei um pouco mais o carro, sabe? Foi uma coisa assim espetacular. Eu senti algo especial. E quem me viu no domingo à noite viu que eu estava meio fora do normal de euforia, né? Né, Sérgio? Você viu lá, né? O Edson e tudo mais, né? A gente estava lá na Igreja Batista. E Deus tem incomodado, e eu comecei a buscar isso na palavra, ler, e veio esse tema no meu coração, Êxodos. Nós não vamos estudar só o êxodo do livro de Êxodo, nós vamos estudar vários êxodos, os êxodos que Deus realizou na vida das pessoas. A palavra êxodo significa ponto de partida, sair de um lugar e ir para outro, mudar de uma direção para outra, percorrer um caminho, ir a uma direção. E Deus disse: a minha igreja é uma igreja em movimento, e eu quero que a minha igreja caminhe. Eu quero que vocês possam, neste final de ano, fazer coisas que vocês talvez não conseguiram até este ano. Ganhar mais vidas para Jesus, melhorar a vida com Deus, melhorar o foco, o alvo, fazer coisas extraordinárias para mim. Eu quero isso. Deus está vindicando isso da sua igreja. Ainda mais em tempos difíceis, em tempos de crises, em tempos de lutas que nós estamos vivendo. Então Deus quer que a gente experimente isso nesses momentos da nossa vida. E aí eu fui para a palavra, lendo, relendo, ministramos isso na terça-feira com a equipe ministerial. Estávamos todos nós, o Isaías, o Wesley, o Duda, o Mateus, e foi um tempo muito especial de Deus na nossa vida. Depois, na quinta-feira, na reunião do conselho, a gente compartilhou um pouco isso, e a gente tem entendido que essa tem que ser a nossa direção. O assunto principal do livro do Êxodo é redenção, o tema principal. E a palavra redenção significa tomar para si, de volta. Você não leu aqui comigo, mas deve conhecer a história do povo de Israel. O povo de Israel ficou escravo no Egito por muitos anos. E por sofrer muito sob a opressão de Faraó, sofrer como escravo, sofrer uma série de humilhações, o povo clamou a Deus para que Deus pudesse tirá-los da subserviência de Faraó e libertá-los do Egito. Então Deus decide ouvir o clamor do povo. Começa assim a história do livro. Deus fala com Moisés, escolhe este homem para ser o libertador e o moderador deste êxodo, e Deus manda Moisés para o Egito para que o povo pudesse ser redimido, ou seja, Deus querendo tomar de novo para si o seu povo. Mas essa história, ela começa antes de tudo isso. Não sei se você se lembra como o povo de Israel foi para o Egito e o que significou o tempo de opressão e o tempo de libertação. Quando José foi para o Egito como escravo, José foi um homem honrado por Deus. Deus tinha uma visão para José, Deus o talhou, Deus trabalhou no coração de José. José foi crescendo em graça, em poder, e Deus foi manifestando a sua glória através da vida de José, e José se tornou o grande governador do Egito. E uma das coisas que José fez como grande governador do Egito foi trazer o seu povo para o Egito. Porque naquela época o povo vivia também um período de crise. Esta não é a primeira crise de Israel. Naquela época havia fome, havia morte, havia seca, havia escassez, e as pessoas estavam sofrendo, e Deus já tinha dado esta visão para José, de que haveria tempos de crise, tempos de fome, e Deus preparou José para que o Egito também fosse preparado para aguentar esse momento de crise.
Então José recebe os seus irmãos, manda chamar o seu pai Jacó, já velho e agora chamado de Israel. Jacó simboliza o povo de Deus com a sua família, e o Egito então se torna a casa do povo de Deus. E ali eles firmaram as suas estacas. Ali eles começaram a progredir, começaram a fazer as suas plantações, as suas colheitas, começaram a fazer os seus negócios, vender os seus gados, começaram a produzir coisas, as pessoas começaram a comprar, porque o povo de Israel era bem quisto pelos egípcios e pelos grandes governadores do Egito. Mas Deus é um Deus que abençoa o seu povo. Deus tem um compromisso com o seu povo muito especial. E Deus começou a dar graça abundante ao povo de Israel, ao ponto desse povo prosperar muito dentro do Egito e crescer muito, e o povo foi se multiplicando em cima da promessa de Deus a Abraão. Você está comigo? Acompanha, eu estou contando um pano de fundo histórico aqui, que Deus faria da descendência de Abraão um número enorme, como se fossem as estrelas do céu. Esse é o livro do Êxodo, dizendo que existiu um rei que veio interromper esse momento de paz. Porque por mais tempo que a gente passe por momentos de paz, sempre haverão momentos de crise querendo interromper os momentos de paz da nossa vida. Tudo diz que nasceu um rei, e ele se tornou o rei do Egito, que não conheceu a José e que não temia Deus. E este rei inseguro, este rei que não temia Deus, ele sobre a opressão, agora não da fome, não da escassez, mas de um líder, de um déspota tirano, e que não tinha o temor de Deus na sua vida. Então Deus ouve o clamor do seu povo, fala com Moisés sobre isso e o envia até o Egito para que ele possa ser o libertador do povo de Israel. Com isso, Deus quer construir uma nova perspectiva histórica com o seu povo. Até então, o povo tinha uma dimensão de relacionamento histórico com Deus, baseada na era patriarcal, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus agora quer no Êxodo restabelecer algo que foi quebrado lá no Gênesis com o pecado do homem. Deus não quer apenas que os seus servos tenham como referência outros servos, Deus quer que o seu povo experimente dele. No relacionamento, que a referência seja o próprio Deus. E aí Deus se revela um Deus relacional. E no livro do Êxodo nós vemos um Deus que se aproxima novamente do seu povo e que se revela presencialmente, falando com o seu povo, revelando o seu poder, revelando o seu amor e dando-lhes uma nova esperança. Porque para quem está na angústia, para quem está oprimido, se tem uma coisa que alivia e que, sabe, lhe faz tirar o olho daquilo que lhe escraviza, é uma palavra de esperança. E o nosso Deus é o Deus da esperança. E aí a gente aprende algumas lições que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu já preguei de manhã sobre esse texto. Primeira coisa que você precisa entender neste êxodo do povo de Israel, neste momento que eles chegam aqui no Mar Vermelho e há uma inquietação, porque eles estão em crise de novo, brigando com Moisés e com Deus, porque agora eles têm o exército de Faraó, seu encalço, e o Mar Vermelho diante deles, eles não tinham para onde correr, vem o medo, vem a angústia, vem uma série de coisas. É que nós precisamos guardar no nosso coração que a nossa única motivação como povo de Deus é crer que Deus tem um propósito soberano sobre a nossa vida. Você e eu precisamos crer que há um propósito soberano de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Obviamente que eu e você temos propósitos, obviamente que eu e você temos planos, obviamente que eu e você traçamos metas para a nossa vida, mas está lá em Provérbios capítulo 16, o coração do homem pode trilhar os seus planos, ele pode fazer os seus planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Nós precisamos aprender, queridos, novamente na nossa geração, a crer nos propósitos eternos e soberanos de Deus, nas suas promessas. E cadê a promessa? Está no capítulo 6, a partir do versículo 6,
Se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Diz assim: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o meu braço forte e com poderosos atos de juízo. Versículo 8: eu os farei entrar na terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, eu darei a vocês, eu sou o Senhor. A nossa maior crise de fé é esta: crer nos propósitos de Deus para nós. É muito desconfortável, muitas vezes. Como eu posso acreditar que Deus tem um propósito para mim se eu estou oprimido no Egito e no exílio? Como eu posso acreditar que Deus tem um propósito soberano para a minha vida se eu estou na iminência da morte, porque um exército vem com unhas e dentes, armado até os dentes com raiva e ira, disposto a me matar, e eu não posso voltar, e diante de mim tem um mar que eu não consigo transpor? Queridos, uma das coisas que o inimigo tem trabalhado na nossa geração, e Deus tem me mostrado muito isso, é a decadência do poder da palavra. A palavra, ela tem morrido. O poder da palavra, não é da palavra de Deus apenas, é da palavra em si. Quantos de nós já não ouvimos que hoje palavra não basta, as pessoas precisam documentar? Quantas pessoas que dizem as coisas e dizem que falaram, mas depois desdizem o que falaram, e aí quando escrevem coisas diferentes. Nós estamos vendo essa semana no nosso governo lá, a absolvição de um político corrupto, e o cara ainda fazendo de coitadinho. Achei aquilo uma palhaçada, desculpa a expressão. Ter como representantes homens que, quando votam em secreto, revelam quem são. Homens que não têm palavra. O meu pai nasceu em 1914. Talvez alguns aqui vão lembrar. Eu lembrei dessa história de manhã e muita gente se lembrou. Meu pai disse que antigamente os negócios eram feitos no fio do bigode. Era uma palavra que era dita e estava feito, e era pronto, ponto e basta. Meu pai, quando eu era pequeno, a gente ia na mercearia e ele tinha uma cadernetinha. Aqui, alguém já comprou com caderneta aqui ou não? Deixa eu ver. Ah lá, tá vendo? E era muito interessante, você ia na mercearia comprar com a caderneta. E aí você chegava na mercearia e a caderneta era sua, não era do dono da mercearia, era um caderninho. E você mostrava para ele a relação, às vezes feita naquele papel de enrolar bengala, né? Aqueles pão grandão, pão sovado. E o cara escrevia tudo na caderneta. E o que era mais engraçado é que você enfiava a caderneta no bolso e levava para casa. Quanta gente não podia arrancar uma folha da caderneta? Quanta gente não podia burlar a caderneta? Mas havia um princípio de confiança na palavra, do que pegou a caderneta e do que deu a caderneta. Vamos falar disso nos dias de hoje? Não vai, né? Eu me sinto ultrajado, às vezes, que você vai em um lugar e as pessoas começam a perguntar até o teu número de sapato, para elas poderem fazer alguma venda que você muitas vezes quer pagar dinheiro e à vista. É terrível, porque a palavra, ela está em descrédito na nossa geração. Os filhos já não acreditam mais nas palavras dos seus pais, os pais já não acreditam mais nas palavras dos seus filhos, os servos não acreditam mais nas palavras dos seus líderes e assim por diante. E o que é mais triste é que hoje, para nós, a palavra de Deus muitas vezes não basta. A promessa de Deus não é suficiente. O propósito soberano de Deus para nós não é suficiente, porque diante do Mar Vermelho e diante da possibilidade de uma tragédia, a gente titubeia, a gente fica com medo, a gente questiona Deus e a gente não quer ouvir a Deus. E a nossa maior tendência em momentos de crise é que, ao invés da gente ouvir Deus, muitas vezes a gente ouve mais a situação, a gente ouve muito mais a nós mesmos do que ao próprio Deus que disse: eu vou os libertar. Eu tenho um plano para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, e eu vou te honrar, ainda que tudo fique difícil, ainda que o tempo seja longo, eu prometi que vou dar esta causa para você, e eu vou te honrar, como a justiça do sol ao meio-dia, que diz o Salmo, eu vou fazer isso com você. Mas a gente, diante da dificuldade, a gente faz o que o povo de Israel fez. No capítulo 6, versículo 9, tem uma triste
notificação aqui. O versículo 9 do capítulo 6 diz assim: mas o povo não lhe deram ouvidos por causa da angústia que sofriam. A angústia é suficientemente forte na nossa vida para calar a voz de Deus no nosso coração. Pessoas angustiadas não têm uma condição física, emocional e espiritual de ouvirem a voz de Deus. Não conseguem discernir a Deus, ainda que digam que estão ouvindo a Deus, porque a angústia é um problema. Se tem um livrinho bem pequenininho que li há muito tempo atrás no seminário, de um autor que dá só para falar uma vez o nome dele, chamado Hans Urs von Balthasar, que é um livro chamado O Cristão e a Angústia. E o Hans Urs von Balthasar diz neste livro que a angústia é um processo na nossa vida a ser vencido através do temor. Se ela gera temor, ela só pode ser vencida através do temor. É deixar de ter temor da angústia e das situações e colocar o seu temor diante de Deus. Porque lá no livro de Eclesiastes, no final do livro, uma das coisas que o autor aos Eclesiastes diz é: se tem uma coisa que você tem que guardar é: teme a Deus. Mas hoje, queridos, nós não confiamos muitas vezes em Deus. Como é difícil crer nas promessas de Deus quando tudo diz que não, como a gente canta sempre aqui. Como é difícil crer nas promessas de Deus, em um propósito soberano de Deus lá na frente, quando a crise, quando o mar, quando a dificuldade está diante de mim. E Deus então precisa redimir esse povo. E eu aprendi relendo essa história essa semana, que se Êxodo é o livro da redenção, a primeira redenção de Deus em relação ao povo não foi o retirar o povo do Egito, foi libertar o povo dele mesmo. O povo estava preso nas suas angústias, o povo estava preso nos seus medos, o povo estava preso nas suas crises, o povo estava preso nas suas murmurações, o povo estava preso nos seus temores. E Deus então diz: eu quero libertar vocês de tudo isso, porque eu quero dar uma esperança para vocês. E a esperança que eu tenho é que vocês vão sair daqui e vocês vão tomar posse de uma terra nova, e eu vou à frente e eu vou abrir os caminhos, e vocês vão ser libertos de uma maneira que vocês nem podem imaginar. Muitas vezes, queridos, antes de Deus te livrar do problema, Deus quer livrar você no problema, do medo, da angústia, da crise, de tudo aquilo. E aí Provérbios 13:12 diz algo formidável: que a esperança que se adia deixa o coração adoecido. Então Deus desencadeia um processo na vida do povo para libertar o povo não do Egito, mas para libertar o povo dele mesmo. E esse é o primeiro êxodo do livro do Êxodo. Em segundo lugar, a segunda lição que a gente aprende é que nos dias de provação e dificuldade que a alma experimenta, que a alma da gente pode experimentar uma manifestação profunda do amor de Deus. Esses dias atrás nós falamos que nós precisamos de uma visitação de Deus, nós precisamos de uma manifestação mais profunda de Deus, e Deus quer se relacionar mais profundamente conosco. Mas sabe por que muitas vezes Deus não consegue fazer isso? Porque nós não acreditamos nele, porque nós não tomamos posse de que ele tem o melhor para nós, porque a gente prefere olhar para nós do que para ele. E aí Deus precisa desencadear um processo de desintoxicação humana. E aí Deus fez isso. No capítulo 7, versículo 3, quando Deus dá a promessa, ele já endurece o coração de Faraó. E a minha pergunta, e talvez seja a sua pergunta, é: como um Deus que promete libertar um povo de uma escravidão tão majestoso e soberano endurece o coração de um homem? Por quê? Não há uma incoerência nisso? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Por que Faraó não endureceu o coração sozinho? Por que Deus endureceu o coração? Porque Deus precisava resgatar o poder da sua palavra no meio do seu povo.
Porque se você viu no texto que eu li do capítulo 6, ele diz: eu sou o Senhor, eu os libertarei, eu os livrarei, eu estarei com vocês, eu sou o que sou. E o povo não acreditou nisso. E Deus então precisou vindicar o seu nome e o seu poder no meio do seu próprio povo. E o que é triste é que muitas vezes Deus tem feito isso também no meio de nós. Deus tem endurecido as situações da nossa vida para que Ele possa vindicar o seu nome em nós e revelar a sua glória em nós. Porque Romanos capítulo 9 diz que Deus faz tudo para a sua honra e para a sua glória. Nada que acontece está fora do propósito de Deus. Ainda que seja algo difícil, ainda que seja algo terrível, Deus faz. E aí o que Deus faz, queridos? Você está comigo ainda, amém? Deus começa a trabalhar algo terrível na nossa vida. Deus começa a destronar os ídolos. Sabe por que tiveram 10 pragas no Egito? Porque Deus precisou destronar os poderes e as potestades do Egito no coração do povo de Israel e no coração dos egípcios. Deus quis desmoralizar os deuses do Egito para Ele se revelar como grande Deus poderoso e libertador. Por exemplo, o Nilo era considerado um deus, e a primeira praga foi transformar a água em sangue. E qual água? De qual rio? Rio Nilo. E Deus diz para Moisés tocar a vara, um pedaço de pau naquela água, e aquela água se converteu em sangue. Então o Deus deles foi desmoralizado pelo Deus dos deuses. O Deus dos deuses diz que tinha mais poder do que o Deus deles. Aí o Deus dos deuses diz: eu vou desmoralizar o top 5 deles lá, o grandão, o Ra, o Deus Sol. E o que Deus faz com o Deus Sol? Deus gera um eclipse, o sol se escurece e há trevas naquele lugar, e Deus então mostra que Ele tem mais poder do que aquele Deus Ra. Mas Deus também manda as moscas, e os egípcios acreditavam num Deus chamado Beuzebu, e Beuzebu significa Deus das moscas, e Deus traz um enxame de moscas para o Egito. Deixa as crianças entrar, fique à vontade, para revelar a sua glória. Olha para mim aqui, irmão. Sabe o que Deus faz muitas vezes na nossa vida para vindicar o seu nome? Deus, em primeiro lugar, Ele quer destronar os ídolos do nosso coração. E sabe o que pode ser um ídolo no nosso coração? Você diz: ah, pastor, eu sou da igreja, tenho ídolo? Não, tem. O ídolo do coração pode ser o seu medo. Você sabia disso? Você sabia que o seu medo pode ter mais poder do que Deus na sua vida? Você sabia que a sua angústia pode ser um ídolo? A sua síndrome de vitimização, o seu orgulho, o meu dinheiro pode ser um ídolo. E antes de Deus desencadear um processo na nossa vida, Ele tem que desmoralizar os ídolos que se levantam contra Ele. Porque o propósito de Deus é ganhar o coração do seu povo. E o coração do povo de Deus não pode ter ídolos. O coração do povo de Deus só tem que ter um só Deus. Esse processo não é fácil, esse processo é difícil, e não são nas águas tranquilas que Deus quer revelar a sua glória para nós, irmãos. Mas são nas tormentas. Porque nas tormentas Deus quer mostrar que Ele é maior do que elas. A onda é grande? Deus é maior do que a onda grande. A crise é grande? Deus é maior do que a crise grande. O problema é enorme? Deus é maior do que o seu enorme problema. É isso que Deus faz. E terceiro e último lugar, o Deus do Êxodo, o Deus libertador. Guarda isso, porque isso é o mais importante. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Nada foge ao controle absoluto de Deus. Deus não controla tudo parcialmente. Deus controla tudo em todos absolutamente. Agora o desafio é se eu vou permitir que Ele me controle absolutamente. Se eu vou permitir que Ele controle absolutamente a minha situação, o meu problema, a minha crise, a minha dificuldade. E aí novamente surge no nosso coração o medo, os questionamentos.
Será que Deus está com você? Será que isso é de Deus? Será? Porque é isso que o povo de Deus faz. Olha que incoerência do povo no versículo 10. Então eles viram os soldados de Faraó, eles temeram muito, eles ficaram aterrorizados, tem uma versão que diz isso, e eles clamaram ao Senhor. Então, diante da dificuldade, o povo clamou a Deus. Mas olha que coisa engraçada no versículo 11. O mesmo povo que clama é o povo que reclama. Porque se no versículo 10 o povo clama a Deus, no versículo 11 o povo reclama de Deus, reclama de Moisés, reclama, porque é assim que nós somos essa mescla de coisas boas e coisas ruins. Nós vivemos com sentimentos de credulidade e de incredulidade, nós vivemos com sentimentos de dependência e de não dependência de Deus. Então, ao mesmo tempo que o povo clama, ele continua reclamando. Sabe por que ele está reclamando? Porque ele ainda não confiou no clamor que ele fez. E Moisés ali está numa luta, degladiando com o povo, falando com o povo: gente, para com isso, Deus nos libertou do Egito, porque Ele tem um propósito. Eles: não, nós queremos voltar para o Egito, porque é lá que a nossa história começou, preferia morrer lá, pelo menos ia ter um velório digno, lá pelo menos eu não sei o que, lá porque não sei o que. E o exército de Faraó vai se aproximando. Não é assim com a gente, queridos? Não é assim com você muitas vezes? Você vem à igreja, você está no seu quarto, lá na sua casa, e eu espero que você faça isso na sua casa, de joelhos, orando a Deus. Você está clamando, você está clamando, você está clamando, você está buscando, você está pedindo a Deus, você está clamando, de repente você abre o olho, alguém vem aqui, faz alguma coisa para você da sua casa, te provoca, ou uma situação que você vê, e ao mesmo tempo que você estava clamando, há pouco você já começa a reclamar e a murmurar. Então, que poder tem esse clamor na minha vida e na sua vida? Esse é o nosso contraste, essa é a nossa crise. E no momento de crise, ao invés da gente querer avançar, a gente tem uma ideia retrógrada, maligna, pequena e medíocre de regressão. Nós preferimos regredir. Então a gente prefere voltar para o Egito. Essa é a grande questão. E aí Moisés diz: gente, Deus deu uma esperança, olhem o que Ele prometeu, não olhem para os seus problemas, não olhem para esses egípcios, porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje aí, daqui uns dias, em breve Deus vai matar todos eles. Concentrem-se em uma coisa, concentrem-se nas promessas de Deus. Mas como é difícil crer nas promessas de Deus na crise. Parece que a gente sofre de uma amnésia. A gente intensifica tanto o problema que se esquece de toda a caminhada com Deus. E Deus é um Deus de caminhada. Parece que nós ficamos eufóricos e perdemos a nossa capacidade de discernimento. E aí eu concluo lembrando de algumas coisas sobre o meu e o seu coração. Você talvez que acha que o seu coração é bom demais e talhado demais para te fazer tomar decisões corretas sem depender e ouvir e esperar em Deus. O primeiro texto está em Jeremias capítulo 4, versículo 19. Ah, meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração se agita, eu não posso calar-me, porque ouves a minha alma, o meu coração, o som da trombeta e o alarido da guerra. Ah, meu coração. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? C.H. Mackintosh, que escreveu uma série de comentários sobre o Pentateuco, uma série antiga, maravilhosa, eu estou relendo. Ele disse algo formidável. Olha aqui que ele disse: sempre que as dificuldades se interpõem entre o seu coração e o Senhor, evidentemente você não está gozando da presença do Senhor. Sempre que a sua dificuldade se coloca entre o seu relacionamento com Deus e ela fala ao seu coração, você está distante da presença de Deus. E aí a gente precisa lembrar, quem sabe de jargões para muitos aqui, mas que é a palavra de Deus, que precisamos trazer à memória o que nos dá esperança.
Não existe dificuldade grande demais para o nosso Deus. Amém? Não existe inimigo poderoso demais para o nosso Deus. Amém? Amém. Não existe tempo e situação grande demais para o nosso Deus. Amém? Amém. Porque sempre Deus tem o controle. E ainda que a terra trema, eu posso confiar no Deus que tem o controle. E por isso Moisés disse ao povo: não temais, fiquem quietos e vejam o que Deus está fazendo. E aí, querido, eu queria deixar para você 4 verbos para encerrar essa mensagem. 4 verbos, verbos de ação. Guarde esses 4 verbos. O primeiro verbo neste versículo 13 é: não temais. Temer. Temer a quem? Quem você vai temer? A sua angústia, a sua crise, o seu problema? Ou você vai temer a Deus? Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Do que você tem medo? Segundo verbo, que talvez seja um bem difícil: aquietai-vos. Porque nos momentos de crise, de ansiedade, a gente fica muito eufórico, muito agitado, muitas vozes. Como é difícil se aquietar. A gente quer fazer um monte de coisa. Eu lembro que uma vez, lá em Marília, meu pai com 90 anos de idade, sem a ajuda dos meus irmãos, mandavam R$50. E eu ganhava pouco da igreja, e a nossa situação não estava bem em relação à igreja também. Meu pai ficou mais doente ainda, e eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, precisava comprar remédio. O Mateus estava pequeno e a situação estava complicada. E para ajudar, eu tinha comprado um carro, que eu já contei a história aqui, daquele Escort que eu comprei, que ele estava um caos na minha vida. E eu tinha feito um voto para Deus que eu não queria fazer um empréstimo bancário. E Deus tinha dito para mim para eu não fazer. Mas o orgulhosão aqui não quis compartilhar com a família, porque tem vergonha. Não quis compartilhar com os irmãos da igreja, porque você é pastor, os outros vão saber que você está passando necessidade. Não pode. A igreja já paga o teu salário. E um dia bem eufórico, eu acordei com a certeza que eu clamei a Deus e Ele me respondeu rapidamente: vai no banco e empresta o dinheiro que falta. E eu fui, irmãos. Eu fiz um empréstimo bancário, R$2.000, eu nem lembro, R$1.500, para pagar em 36 meses. Isso em 2004. Irmãos, sabe quantos anos eu fiquei sob a subserviência de um banco? Uns 8 anos. Eu fiquei escravo. Escravo. Eu não estou aqui, eu estou dizendo para você que eu não me aquietei. Eu não parei para ouvir Deus. E toda vez que eu me angustiava nesse período de 8 anos, eu ia no banco de novo. 8 anos, irmãos. 8 anos da minha vida, do meu trabalho, porque eu não me aquietei. Hoje eu vivo um tempo totalmente diferente, feliz, pródigo nesta área, porque eu tenho descansado no Senhor. Semana passada, eu quero dar esse testemunho, eu fui pregar numa igreja e eu falei do projeto do Haiti. Eu quase não tenho divulgado CDs, tem 500 CD ainda para vender. E alguém no final do culto chegou para mim e falou: pastor, Deus tocou no meu coração e está aqui um presente para o senhor levar para as crianças do Haiti. Quando eu abri, era R$1.500. Eu falei: meu Deus, por que o senhor faz isso? Ele disse: para mostrar que eu tenho o controle. Quando você se aquieta, eu trabalho. Não é maravilhoso, irmãos? Mas é difícil também, né? Outro verbo é vede. Como a nossa visão está curta, como a gente não consegue transcender visionariamente, como os nossos horizontes estão pequenos. A gente olha muito para a situação e a gente não olha que Deus vai abrir o mar e para a terra que Ele prometeu. A gente olha muito para a situação, a gente reclama. Às vezes a gente não entende e a gente só olha para a situação. E o verbo é vede o livramento. Meu irmão, se você está passando por uma crise, veja o livramento. Amém? Veja o livramento.
Veja o livramento de Deus para a tua vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Isso é fato, isso é verdade. Ele vai cumprir. Veja o livramento. O que Hebreus 12 diz? Para onde que você tem que estar olhando? É para baixo? É para o problema? É para o alto. Quando foi a última vez que você olhou para o alto com esperança e com fé, dizendo: Deus, eu me aquieto diante de Ti e aguardo o Teu livramento? Mas o último é o mais maravilhoso, e esse é o nosso desafio para essa igreja esse final de ano maravilhoso. Marche, vá em frente. Nós queremos esse mês começar os grupos pequenos, protótipos, pelo menos uns 3. Nós começamos daqui a alguns dias um grupo de discipulado de hombridade para homens. O Robinson que está responsável por isso. Nós estamos querendo fazer uma série de coisas. Eu fiquei envergonhado essa semana, compartilhei isso com o conselho. Eu tenho um amigo meu que está na Coreia, né? Porque eu esqueço. Naquela igreja enorme coreana. E ele foi assistir a vigília, a famosa vigília de oração que tem todos os dias na igreja daquele pastor que eu me esqueci o nome também. Bom, esse aí mesmo, esse pastor aqui, esse japonês, esse chinês. E ele chegou, faltava uma meia hora, 40 minutos para abrir a igreja, porque começa às 5 horas da manhã a vigília. Sabe quantas pessoas tinha para o lado de fora da igreja? Cerca de 2.000 pessoas. 2.000. Sabe quantas pessoas se reúnem lá para orar? 5.000. Todo dia. A gente fala de oração aqui. A nossa santa convocação se tornou uma santa decepção, porque muitos irmãos não vinham orar. Fala de oração, é um peso. Irmãos, sabe por que Deus abençoou o ministério de Charles Spurgeon? Porque enquanto ele pregava, havia centenas de pessoas no calabouço, clamando para que o Deus vivo quebrantasse corações. O povo estava com ele na visão e na missão. Sabe por que Deus abençoou o ministério de John Wesley, de Charles Finney, de George Whitefield? Porque enquanto eles iam, muitos oravam. Eu não sinto isso aqui. E sinto que nós precisamos nos engajar mais num propósito. O mesmo povo que clama é o povo que reclama. Então deixe a murmuração, deixe a reclamação, jogue fora o que não edifica e entre conosco na missão mais importante, que é a missão libertadora de Deus na vida dos oprimidos e dos cativos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém.